E aí, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos compreender o que são os números decimais, nós vamos diferenciá-los dos números inteiros, nós vamos saber como se lê e vamos também entender como representá-los, tanto geometricamente, né, através das imagens, como também numericamente. Vamos lá, então? Do meu lado esquerdo, eu tenho uma pizza inteira. E eu não vou tocar nela porque é um sabor que eu não gosto, vai ficar inteira aí. Do meu lado direito, eu tenho minha pizza preferida aí, marguerita, tomate, manjericão. Já cortei um pedaço, ó. Nham, tracei para dentro. Agora, eu não tenho mais uma pizza inteira. Não, tenho uma pizza partida. Eu não posso falar, eu tenho uma pizza. Não, não posso falar que eu tenho uma pizza. Eu tenho um pedaço de uma pizza. Quando eu falo de alguma coisa partida, dividida, quebrada, estou falando de números decimais. Assim como a gente já estudou em fração, os números decimais também é uma forma de representar as partes que são menores do que um inteiro. Olha só, eu tenho aqui do lado esquerdo minha pizza inteira e do meu lado direito uma pizza partida. Na hora de nós representarmos numericamente isso, é exatamente assim. Do meu lado esquerdo da vírgula, eu coloco meus números inteiros, pode ser 1, 10, 100, 1000, não importa. Do meu lado direito, eu vou falar de pedaços, pedaços de uma pizza, pedaços de qualquer coisa que foi dividido em 10, em 100, em 1000. Vamos ver melhor? Ó, números inteiros. Tem uma tabelinha aí, unidade, dezena, centena, poderia seguir aí. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, de milhão, de bilhão, enfim. Mas do meu lado direito da vírgula, eu tenho décimos, centésimos e milésimos. Olha aqui, lembra da pizza? Pois é, no lado direito, números decimais. Do lado esquerdo, números inteiros, pizzas inteiras. Não posso me esquecer disso, certo? Quando eu tiver apenas um número após a vírgula, eu vou estar falando dos décimos. Olha aqui, ó, décimos. Quando eu tiver dois algarismos, duas posições depois da vírgula, vou falar dos centésimos. E quando eu tiver três posiçõezinhas depois da vírgula, três algarismos, três números depois da vírgula, eu vou estar falando dos milésimos. Não esqueça disso, ok? Nós vamos ver isso melhor. Vamos ver isso na prática, vamos preencher a tabela com o número. Onde eu colocaria aqui número? Vamos lá. Eu tenho duas pizzas inteiras. Tá colorido aí, só para ficar bonitinho, mas tá estão todas as partes pintadas. Então, eu vou colocar duas pizzas. Eu vou colocar esse 2 na unidade, dezena ou centena. Porque sim, tem que ser no lado dos números inteiros. Claro, professor, que eu vou colocar na unidade. Se eu for colocar no dezena, vão virar 20 pizzas, e não é isso que a gente quer. A gente quer duas, unidade. Bom, e aqui, ó, do lado de cá, eu tinha uma pizza, mas, tracei, comi 3 pedaços. Eram 10. Agora, que eu tirei 3, ficaram 7. Bom, aonde eu vou colocar esse 7 aí? Aqui separando números inteiros dos decimais e vou colocar aqui nos décimos. Por que décimos, professora? Porque eu dividi minha pizza em 10 pedaços, então nós vamos apenas até o décimo. Vamos fazer mais um exemplo. Não tenho nada de inteiro, vou colocar 0, tá? Não botei nenhum desenho ali de pizza inteira. Agora aqui, nos decimais, eu tinha uma pizza, estava com muita fome, comi a metade, quanto ficou? 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. 5 pedaços de 10 pedaços. Então, ainda estou falando de décimos. Vou separar aqui meus números inteiros que eu nem tinha, é 0, dos decimais. 5. Então, eu tenho 5 décimos. Vamos ver mais um exemplo? Também não tenho pizza inteira. 0. Não coloquei, não tem mais. Só tinha uma pizza e parti ela. Ela tinha 10 pedaços, porém, a fome era grande. E agora, ficaram quantos pedaços? 2. Vou separar aqui o lado dos números inteiros e dos decimais. E 2 décimos. Eu não falo assim, ó, 0 inteiros e 2 décimos. Eu só leio inteiro
se tem algum número aí maior que 0. Muito bem, como eu não tenho, eu só leio a parte decimal, 2 décimos. Por último, não tenho nada inteiro, vou colocar 0. E agora, essa mesma pizza que está partida em 10, sobraram quantos pedaços? Ah, sobrou apenas um pedaço. Então, separo aqui o lado dos inteiros, que não tinha nada, era 0, dos decimais, e sobrou um pedaço, eu leio 1 décimo. Fácil, né? Basicamente, quando a gente fala do lado direito aqui da vírgula, ó, onde eu acabei de circular, os décimos, centésimos e milésimos, vocês têm que observar como é que a gente vai representar numericamente isso. Se eu tenho apenas um número após a vírgula, um algarismo depois da vírgula, uma posição, eu vou estar dividindo, eu sei que eu vou estar dividindo meu objeto em 10 partes. E aí, eu vou chamar de décimos. Se eu tenho 2 algarismos depois da vírgula ali, ó, lá em cima na nossa tabelinha dá para ver décimos e centésimos, quando eu tenho 2 algarismos, é porque eu dividi meu objeto em 100 partes e eu vou chamar de centésimo. E por último ali, ó, tenho 3 algarismos, 3 numerozinhos depois da vírgula, 3 posições. Então, olhando lá em cima na tabela, décimo, centésimo, milésimo. Eu estou dividindo o meu inteiro em 1000 pedacinhos. Haja pedacinho, hein? E aí, quando eu divido em 1000 pedacinhos, quando eu tenho 3 posições depois da vírgula, 3 algarismos ou números, se você preferir falar, eu vou chamar de quê? Milésimos. Então, eu poderia falar aí, de acordo com o que a gente escreveu, que eu tenho 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo, ok? E seria representado, por exemplo, se eu peguei um bolo aí, parti em 10 pedacinhos e comi um pedacinho só, eu vou falar que eu tenho 1 décimo. Se eu peguei um objeto aí, um bolo, e parti em 100 pedaços e só comi um, qual é a parte que eu selecionei, que eu pintei aí? 1 centésimo. Se eu tenho um bolo, ou seja lá o que for que eu dividi em 1000 partezinhas, e estou selecionando, estou pintando apenas uma, quero aproveitar apenas uma, eu tenho 1 milésimo, ok? Agora, como a gente lê? Então, para saber como a gente lê os números decimais, basta olhar aqui na tabela. Acompanha comigo aqui. Eu tenho a minha vírgula aqui separando os números inteiros dos números decimais. Veja, inteiro, decimal. Agora, se eu tenho apenas um algarismo, uma posição, um númerozinho só depois da vírgula, eu vou saber que eu estou dividindo aquilo em 10 partes, eu vou ler décimos. Se eu tenho 2 algarismos, 2 numerozinhos, 2 posições, eu chamo de centésimo. E se eu tiver 3 algarismos, eu chamo de milésimo. Então, preste atenção, ó, aqui eu tenho 3. Aqui eu chamaria de quê? Milésimo. Eu ia colocar aqui ó, o 0, o 1 e o outro 0. Então, vai até a posição milésimo, ok? Vou apagar essa rabisqueira que eu fiz para a gente começar a treinar aqui. Pensa aí comigo bem rapidinho. Quando eu tenho 0,3, como é que eu leria isso? 3 décimos, muito bem, um algarismo só depois da vírgula. 0,54, como eu leio isso? 54 centésimos, muito bem. Eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, o 5 e o 4. E agora, se eu tenho 0, 1 e 0 depois da vírgula, foi o exemplo que eu tinha dado, eu tenho 10 milésimos. E se eu tenho, agora do lado esquerdo, no lado dos inteiros, eu tenho alguma coisa, antes não tinha, não precisava falar. E agora, como é que eu leio isso? Eu vou ler primeiro os números inteiros, tantos inteiros, e depois a parte dos números decimais. Então, vamos lá. Vai ficar 2 inteiros e 15 centésimos, porque eu tenho 15, 2 algarismos, o 1 e o 5, então centésimo. E por último, mais uma vez eu tenho alguma coisa no lado dos inteiros, eu tenho que falar 6 inteiros e 9 décimos. Ok?
fácil assim. Como a gente representa? Bom, vamos representar primeiro, eu mostro o número decimal e a gente tem que fazer o desenho, a imagem aí. Então, todos esses três eu tenho apenas um algarismo depois da vírgula. Isso significa que eu estou dividindo aqui minha figura em quantas partes? Estou dividindo minha figura em 10 partes. Quantas partes eu estou pintando, selecionando aí? 2. Então, assim eu consigo representar 2 décimos. De um bolo que estava partido em 10 partes, eu comi 2 ou sobrou 2, depende da questão que você quer falar. No segundo exemplo aí, 6 décimos. Eu também dividi meu objeto em 10 partes, só que dessa vez eu estou pintando, selecionando 6 partes de 10. No terceiro número, eu também estou falando de décimos. Parti meu objeto em 10 partes, mas desta vez estou selecionando 9 décimos. Muito bem, se eu tiver mais um númerozinho pintado, já vai ser um objeto inteiro pintado, certo? Não vou mais ter décimos. Aí vai virar o quê? Cuidado, porque daí vai virar um inteiro. Nós vamos fazer um desafio desse lá no finalzinho da aula. Então, agora vamos observar os números que estão com 2 algarismos depois da vírgula. Então, eles estão divididos em quantas partes? Em 100 pedacinhos. Desses 100, quantos eu vou pintar aí? 5. Agora ali, ó, 5 centésimos. Agora, no meu lado direito, esse outro número, 99 centésimos dos 100 pedacinhos que eu vou desenhar, eu vou pintar quanto? 99. Se eu pintar mais um pedacinho, já vai virar um inteiro, concorda? Pois é, se eu tivesse que pintar mais um, já ia virar um inteiro. Meu número não ia ficar mais do lado dos números decimais, porque eu não posso ter 100 centésimos. 100 centésimos é um inteiro. Se eu colocar 100 do lado de cada vírgula, eu já não estou dividindo em 100, estou dividindo em 1000. Fica ligadinho com isso. Bom, agora nós temos 1 inteiro e 45 centésimos. Do meu lado esquerdo da vírgula, eu tenho um bolo inteiro. Do lado direito da vírgula, eu tenho 45. Eu vou dividir meu objeto em 100 pedacinhos e vou pintar 45. Agora vamos fazer o contrário. Eu quero que vocês façam a representação numérica das imagens aí. Eu tenho na primeira imagem, está dividido em 100 partes e eu vou pintar uma. E aí, como eu escrevo isso? Eu vou colocar 0,01. Eu vou ler 1 centésimo. Por que eu não coloquei só 0,1? Se eu não colocar aqui, ó, deixa eu pegar meu marca-texto. Se eu não pegar aqui, ó, e não colocar esse 0 aqui na frente desse 1, vai virar décimos. E eu estou falando de centésimos, tem que ter 2 algarismos depois da vírgula, ok? Agora, vamos para a segunda figura. Eu também tenho que ter 2 posições depois da vírgula, porque está dividido em 100 partes. E eu vou pintar 10 mais 2, 12. 12 centésimos. Fácil, né? Vamos mais um exemplo. E por último, nós temos aí uma pizza dividida em 10 partes, pintando apenas uma parte. Como é que eu represento isso? Ok, 0,1, 1 décimo. Apenas em 10 partes eu dividi meu objeto, então apenas um algarismo depois da vírgula. Na segunda situação, 4 partes pintadas de 10, então eu tenho 4 décimos. E agora na última, que é o grande desafio. Eu tenho todas as partes pintadas de uma pizza dividida em 10. Se eu fizer isso aqui, ó, eu não tenho uma pizza partida em 10 partes, sim, uma pizza partida em 100 partes. Então, está errado. Então, professora, como é que eu faço isso? Muito bem. Eu tenho ou não tenho a pizza toda aí pintada? Tenho. Então, eu não estou falando de números decimais. Ela está inteira. Portanto, eu tenho uma pizza inteira e 0 decimais. Então, eu tenho um inteiro aí,
ok? Bom, essa foi a aulinha de hoje, espero que tenham compreendido o que é a numeração decimal, conseguido representar direitinho. E se você gostou, dá um like, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo, beijo!